Para mim e milhões de pessoas, o Made in Japan do Deep Purple é o maior álbum ao vivo da história do rock. Ponto pacífico. Ainda mais agora que foi lançada uma nova edição remixada pelo Steve Wilson, que me deu vontade de contar histórias de bastidores da gravação desse álbum e do lançamento original dele em 1973, aqui no Brasil. Aliás, não só no Brasil, como nos Estados Unidos também. Aliás, eu vou contar essas histórias e neste vídeo também eu vou explicar o imenso impacto cultural musical para minha geração e para todas as outras gerações que vieram depois. Presta atenção. Esse livro aqui, ó, Eu Sou Ozzy, que até então estava completamente esgotado e agora, evidentemente, com a morte do Ozzy, está todo mundo querendo esse livro, só que esse livro está totalmente fora de catálogo. Ou melhor, estava, porque até numa das últimas lives que nós fizemos, a gente deu toque para Belas Letras. Pô, seria legal relançar esse livro, né? Fazer uma republicação. Pois é, e você, claro, você pode adquirir esse livro, que é sensacional, é um dos livros mais incríveis, tristes e engraçados ao mesmo tempo, que é a autobiografia do Ozzy, Eu Sou Ozzy. E evidentemente que você tem privilégios aqui, né, meu amigo e minha amiga? Você clica aqui embaixo no link, aqui nesse vídeo, e no correspondente, e você vai colocar o tradicional cupom de desconto Regis Tadeu Indica. Tudo junto. Você já vai ter um desconto espetacular, o melhor desconto na internet. Agora, corra, por quê? Porque a reimpressão desse livro é uma tiragem muito limitada, vai esgotar. Então, não perca essa oportunidade, tá? De adquirir esse livro que eu garanto que é simplesmente espetacular. Meu amigo e minha amiga, se você já teve o privilégio de segurar o vinil duplo do Made in Japan nas mãos, sentir o peso da capa gatefold, com as fotos da banda aqui, ó, em ação, né? Ou melhor ainda, se você também, além disso, você ouviu as faixas explodindo nos alto-falantes do seu equipamento de som, do seu fone de ouvido aí, com aquela energia que faz os ossos derreterem, então você sabe muito bem do que eu estou falando. Agora, caso contrário, pare o que você está fazendo agora, pega um fone bacana, liga a tua caixa de som, o teu som, e mergulha neste que é, sem sombra de dúvidas, o maior álbum ao vivo da história do rock. E esse disco foi gravado em agosto de 1972 e lançado entre o final daquele ano e abril de 1973. E desde então ele se tornou um disco monumental, uma cápsula do tempo, um soco no estômago que definiu o que é que o rock pode ser quando ele é executado com paixão, com técnica e uma dose absurda de improvisação musical, cara. E agora, em 2025, com essa novíssima edição super luxuosa e remixada pelo genial Steve Wilson, que é o guitarrista do Porcupine Tree e que nos últimos anos ele se tornou o mais requisitado profissional para dar nova vida às discografias de um sem número de bandas do rock progressivo e também de outros estilos, esse clássico aqui agora, ele ganhou realmente uma vida nova, como se fosse possível melhorar o que já era perfeito. Para você ter uma ideia, essa edição Super Deluxe de 2025 tem 3 formatos. Um box com 10 LPs, pelo qual inclusive já estou salivando, um box com 5 CDs e um Blu-ray e um vinil duplo gatefold, né? Com aquela capa dupla, né? Tudo remixado em estéreo e em Dolby Atmos pelo Steve Wilson, os 3 shows completos, remixados, vem com faixas raras do Bis, né, como Black Knight, tem as edições de singles, tem um Blu-ray com mixagem Atmos 5.1 estéreo, e o pacote também tem um livreto com 40 páginas, as réplicas do programa japonês original dos shows e um pôster. É de cair o queixo em cima dos sapatos. Só de ouvir pela internet, né, nos streamings, eu já tive a sensação de ter sido teletransportado para o meio do público japonês daqueles shows, cara. É um negócio absurdo e eu imagino como deve ser ouvir isso em vinil aqui na minha casa.
Cara, se eu ouvir isso aqui, eu vou ter um AVC. Aliás, meu aniversário, para quem quiser, em novembro, né? E quem quiser presentear o tio aqui, eu farei o agradecimento público nas minhas redes sociais se eu receber isso de presente, tá bom? Fico no aguardo aí. Bom, mas enfim. Agora, os bastidores do Made in Japan são absolutamente fascinantes. Tão fascinantes quanto o próprio álbum. Por quê? Porque a banda vivia tensões internas que beiravam o insuportável. E o Ian Gillan, ele sempre contou que ele estava totalmente exausto em 1972 e que a gravação do criminosamente criticado Who Do We Think We Are, que é esse disco aqui que eu tenho, ó, a edição original inglesa, que foi lançado logo depois daquela turnê japonesa, foi o ápice das brigas diárias que ele tinha contra o Ritchie Blackmore. Tanto que, inclusive, em dezembro de 1972, depois da turnê no Japão, o Gillan ele tinha entregue uma carta de demissão para os empresários, anunciando que ele deixaria a banda após a turnê de 1973, que estava divulgando exatamente isso aqui. Esse disco aqui. Ironicamente, o último show daquela formação aconteceu no Japão, em junho de 1973, num show ali que o John Lord tá tocando Parabéns Pra Você pro Ian Pace, né, que era o batera, durante o solo de teclado dele. Parece que tem uns bootlegs desse show rodando por aí, qualquer hora eu vou conseguir encontrar. Um outro detalhe curioso é a resistência inicial ao formato duplo ao vivo. Porque na época, as gravadoras achavam muito arriscado lançar um álbum ao vivo com 2 discos. Mas o baixo custo da produção e o preço promocional convenceram a EMI e a Warner nos Estados Unidos a aceitar o pedido da EMI japonesa, que queria um disco só para o mercado nipônico. Nem mesmo a banda queria gravar e lançar os áudios daqueles shows por lá, tá? Só que graças aos bons deuses, vamos dizer assim, o Made in Japan não só vendeu milhões, como também estabeleceu o padrão para álbuns ao vivo a partir de então. Bom, como eu sempre gosto de contextualizar, vamos voltar para 1972, quando o Deep Purple estava no auge. E eles vinham de uma sequência avassaladora de álbuns de estúdio. Ó, todas as edições em inglês aqui que eu tenho, ó, originais. O Deep Purple in Rock de 1970, o Fireball de 1971 e principalmente o Machine Head de 1972. Tem essas edições aqui, ó, são as edições originais inglesas, tá? Tem um som espetacular. Ah, e não vamos esquecer que no Machine Head tem realmente uma das canções mais icônicas desta e de outras galáxias, que é Smoke on the Water. Tá? Então o Deep Purple naquela época era uma máquina mortífera nos palcos, inclusive com shows que misturavam virtuosismo, improvisações musicais incríveis e uma energia absolutamente avassaladora que fazia todas as plateias enlouquecerem. E aí, após umas turnês completamente exaustivas pela Europa e pelos Estados Unidos, o Deep Purple desembarcou no Japão pela primeira vez em agosto de 1972, atendendo ao chamado da gravadora Warner japonesa, que via na popularidade crescente do Deep Purple no Japão uma oportunidade de ouro para lançar um trabalho exclusivo. A ideia era gravar um álbum ao vivo. Aliás, que uma ideia que não empolgava a banda, cara, porque os integrantes, especialmente o Ritchie Blackmore e o Ian Gillan, eles eram muito céticos quanto com relação a esse projeto, porque eles achavam que a essência das apresentações deles ao vivo, né, que era aquela espontaneidade, os improvisos, a interação absurda com a plateia, que tudo isso poderia ser perdido num registro oficial. Só que a EMI japonesa, ela insistiu tanto que a banda aceitou, mas não sem antes estabelecer algumas condições, aliás, impor. A primeira condição era ter como engenheiro de som o Martin Bird, que havia trabalhado com o Deep Purple nos discos de estúdio anteriores, cara. E outra coisa, outra exigência, eles teriam controle artístico total sobre o resultado final dessas gravações. Então, se as fitas não fossem boas, o projeto seria engavetado. Mal sabiam eles que eles estavam prestes a criar um marco eterno na história do rock and roll. As gravações ocorreram em 3 shows, 2 em Osaka, no dia 15 e no dia 16 de agosto de 72, e 1 em Tóquio, no dia 17.
Aliás, a escolha do Japão não foi por acaso. Por quê, cara? Porque os fãs japoneses eram fanáticos pelo Deep Purple, inclusive tratando a banda como se fossem semideuses. No aeroporto, inclusive, eles foram recebidos com flores, com presentes, uma multidão ensandecida, algo que inclusive impressionou até mesmo os integrantes mais calejados da banda, cara. E aquela energia do público certamente alimentou o astral dos shows. Os 3 concertos foram gravados com equipamento de ponta, cedido pela EMI japonesa, na época, equipamento de ponta na época, tudo sob a supervisão do Martin Birch. E ele capturou a imensa potência da banda, sem qualquer truque, sem qualquer overdub, e cada faixa desse disco era uma reinvenção ao vivo das versões em estúdio, com um monte de improvisos que se destacavam, inclusive, que destacavam também o talento individual de cada integrante. Porém, nem tudo foi perfeito, cara, porque o primeiro show em Osaka, no dia 15, foi uma decepção para a banda. Inclusive o Rich Blackmore, cara, ele estava muito insatisfeito com a própria performance dele, principalmente no riff inicial de Smoke on the Water, que ele achava que ele tinha tocado de uma maneira meio errada. E aí, só que o Blackmore ele ficou ainda mais puto da vida quando exatamente essa versão de Smoke on the Water desse show foi o único registro que entrou no Made in Japan, cara. Ele não conseguiu convencer os outros, né? E a não colocar. E os shows seguintes, especialmente de Tóquio, cara, foram absurdamente explosivos. Quando foi lançado em dezembro de 72 no Japão e no Reino Unido, e foi lançado em abril de 73 nos Estados Unidos e no restante do mundo, inclusive aqui no Brasil, o Made in Japan foi um sucesso estonteante, foi um sucesso imediato. Inclusive, meu amigo e minha amiga, essa aqui é a edição original inglesa que eu comprei em 1973. Eu tinha 13 anos de idade. Aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó que capa linda, né? Aqui, ó. Aqui é o interior, aqui a contracapa. E essa capa tem um detalhe interessante. A capa, ela foi desenhada pelo baixista, pelo Roger Glover, com umas fotos do Finn Costello, que era um fotógrafo super famoso na época, e a capa traz a banda aqui em ação, né? Com um esquema de cores dourado aqui sobre uma capa absolutamente classuda. E o título, Made in Japan, ironicamente, causou uma polêmica no Japão. Por quê? Porque Made in Japan, na época, era um termo associado a produtos baratos e de baixa qualidade, que eram resquícios da reconstrução industrial pós-Segunda Guerra Mundial que o Japão estava vivendo. Os japoneses, eles preferiram o título, que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Olha que coisa incrível. Os japoneses preferiram o título de Live in Japan. Aqui, ó. E essa aqui é a edição original de 1972, lançada no Japão, inclusive com o Obi. Olha que a diferença, inclusive a outra capa, tá vendo? Ó? Aqui, ó, as fotos internas são totalmente diferentes. Aqui, ó, beleza? Olha que incrível, né? Aqui, ó, aqui é a contracapa, tá vendo? Então mostrei, essa aqui é a edição original da época japonesa, essa aqui é a edição de 1972. Vocês viram a diferença? Pois é, cara, os japoneses, eles preferiram batizar esse disco como Live in Japan, e só existe o Live in Japan no Japão. Só que no lançamento mundial, tanto a banda quanto a gravadora, eles mantiveram a escolha original, né, para o restante do mundo ali do Made in Japan, que acabou se tornando sinônimo de excelência. Comercialmente falando, o álbum foi um sucesso absurdo, a ponto de ter vendido inacreditáveis 2 milhões de cópias globalmente na década de 1970, cara. E isso era um feito inacreditável para um disco duplo ao vivo naqueles tempos. Agora, se você nunca ouviu esse disco aqui, sinceramente, bom, tudo é possível, né? Talvez você tenha vivido os últimos 70 anos em Saturno e você tenha desembarcado semana passada agora no planeta Terra. Nesse caso, talvez você esteja se perguntando por que o Made in Japan é tão especial, cara. E eu vou te resumir. Primeiro, porque esse disco capturou o Deep Purple, cara, no auge, com uma química musical entre os integrantes que nunca mais foi replicada, mesmo quando aquela mesma formação
se reuniu novamente por causa da grana em 1984. Depois, porque ainda hoje é um disco que soa incrivelmente técnico e rústico ao mesmo tempo, planejado e espontâneo ao mesmo tempo. Cada faixa é uma aula de como transformar músicas de estúdio em experiências épicas ao vivo, cara. E para terminar, o impacto do álbum foi muito além do próprio Deep Purple. Pergunta pro pessoal do Metallica e do Iron Maiden, que eles citam o Made in Japan, cara, como uma influência que virou a cabeça deles como se fosse aquele personagem da Linda Blair no Exorcista. Eu mesmo, ainda moleque, com 13 anos, quando eu ouvi, 13 anos, e eu tinha 13 anos em 1973, eu senti a mesma coisa, cara. A minha cabeça começou a rodopiar. Sem contar que esse disco aqui inspirou gerações de músicos a tratarem shows ao vivo como eventos épicos, em que a improvisação passou a ser tão importante quanto a composição em si. Você quer mais? Ou já tá bom para você essa explicação do porquê esse disco aqui é o maior álbum ao vivo gravado dentro do universo do rock? Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a minha opinião a respeito desse clássico mitológico absurdo, né? E aproveitando o lançamento dessa edição especialíssima, não, ó, meu aniversário é em novembro, viu? Tô aceitando o presente aqui, vou agradecer publicamente se uma alma caridosa mandar essas edições especiais aí para mim, tá bom? Mas de qualquer forma, aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito do Made in Japan e mais legal ainda, coloca a sensação que você teve quando ouviu esse disco aqui pela primeira vez. A tua cabeça ficou rodopiando, que nem a minha e a da Linda Blair no Exorcista? Ou você achou que é um disco normal como outro qualquer? Coloca aqui a sua opinião, a sua sensação que você teve ao ouvir, e eu voltarei muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos, e até a próxima.